falando aqui, ó, devido a um problema técnico. Bom, então, vamos iniciar. Nós vimos na aula passada, exemplo 1, analisando uma função. Então, a partir desta fórmula, f de x é igual a x quadrado mais 4, nós falamos em palavras como que f atua no input para produzir o output. É muito importante falar em palavra para você ver se você sabe o que está sendo feito com a variável. Então, a variável é x. Então, qual que é o jeito certo de falar? Quadre, depois some. Eleve ao quadrado, né? Porque no inglês fala square. Eleve ao quadrado, some 4. Só isso. Porque você está fazendo isso com a variável. Se fosse... Ó, se fosse uma coisa assim, ó, o que você ia falar? Some 4 e eleve ao quadrado. Então, some 4 viria antes. Porque primeiro você estaria, se fosse assim, tá? Se. Porque você está primeiro somando 4 unidades à variável x e depois elevando ao quadrado. Nesse caso, não. Nesse caso, você primeiro faz o quadrado e depois soma. Então, nós vimos esse item A, calculamos f de 3, que é só substituir 3, fica 3 ao quadrado mais 4, substitui f de menos 2 ao quadrado mais 4, raiz de 5 ao quadrado mais 4. A raiz quadrada é o inverso do quadrado, então raiz quadrada ao quadrado, você só cancela a raiz com o expoente, corta os dois. Corta a raiz, o radical, e corta o expoente. Então, sobra o número que está dentro, conforme nós vimos. A terceira é para encontrar o domínio e a imagem de f, para desenhar um diagrama de máquina para f. Certo. Então, aqui, encontre o domínio e a imagem de f. O domínio consiste de todos... Então, é importante entender assim, o que é o domínio, né? É porque a gente não terminou muito o conteúdo, então talvez alguns de vocês tiveram dificuldades nas atividades, porque lá pedia domínio e imagem, e a gente acabou não discutindo muito isso, né? Então, o domínio de f são todos os possíveis inputs. Então, a palavra-chave é todos os possíveis inputs para f. Então, como você pode calcular? Ó, evaluate é um falso cognata, porque não é calcular a tradução. Calcular a fórmula x quadrado mais 4 para todos os números reais. Então, assim, veja, quer ver? Ó, qual que é a ideia interessante aqui para calcular domínio? Ó, domínio são todos os valores possíveis. Para essa equação, todos os valores reais são possíveis. Então, o domínio é o próprio conjunto dos números reais. Então, fica assim, por exemplo, para o item C, o domínio fica sendo x pertencente aos reais. Todos os x pertencentes aos reais satisfazem aquela equação, essa equação, porque nenhum valor é proibido, porque basicamente você só tira valores proibidos. Depois, no final aqui, deixa eu pegar... Por exemplo, eu coloco aqui, deixa eu abrir mais um. Por exemplo, se você tiver uma coisa assim, são exemplos de valores que não são permitidos para o domínio. Então, por exemplo, aqui, ó. Se você tiver aqui 1 sobre x, então, por exemplo, o domínio vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja diferente de zero, porque você tem que... Não pode considerar o zero, não pode dividir por zero nos números reais. Então, você diz que o domínio são todos os reais, exceto o zero. Se tivesse alguma coisa assim, um f de x menos 1, como que você faria assim? X menos 1 tem que ser diferente de zero.
Porque você pode trabalhar também com a igualdade ou a sinal de diferente. Então fica x diferente de 1, porque o que está subtraindo à esquerda vai somando à direita, porque é a operação inversa. Então o domínio, neste caso aqui, é x pertencente aos reais, tal que x diferente de 1. Então vai depender muito da função. Quer ver? Vou dar uma outra função, vou dar mais duas. Por exemplo, se você tiver aqui raiz quadrada de x, qual que é a condição? X tem que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio é x pertencente aos reais. Esse é o modo formal de falar. Então, sempre você coloca desse jeito, em forma de conjunto, tal que x maior ou igual a zero. Agora, veja bem, se eu vou pegar um outro exemplo agora, colocar a raiz quadrada no denominador. Se for f de x igual a 1 sobre x mais 1, então, raiz quadrada. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter duas condições. O x mais 1 tem que ser maior que zero, não pode ser igual aqui. Então, ó, x mais 1 tem que ser, vamos pegar, tem que ser diferente de zero, porque ó, isso leva a x diferente de menos 1, porque não pode dividir por zero. Porque se o x mais 1 der zero, você está dividindo por zero e não pode. O x mais 1 agora tem que ser mais... Por estar na raiz, ele deveria ser maior ou igual a zero. Só que normalmente quando tem raiz, você põe maior ou igual a zero. Mas como ele está no denominador, você coloca só maior que zero, porque você exclui o zero, que eu fiz lá em cima. Então vai ficar x maior que menos 1. Então, assim, claro que você poderia... Você fala assim, poderia fazer só essa linha? Poderia, porque quando você põe maior que zero, você já está excluindo zero. Então eu fiz uma redundância aqui só para, caso alguém pusesse aqui maior igual, mas tivesse feito de cima, também está certo. Quer dizer, está certo na hora que você juntar os dois, né? E colocar a resposta final. Então, se você tivesse posto esses dois com maior igual, mas no final você coloca a resposta certa, que é x pertence aos reais, tal que x maior que menos 1. Então, aqui eu fiz o domínio de vários. Na verdade, então, outra coisa, que tem uma forma interessante de ver domínio, se você tiver o gráfico, né? Por exemplo, se partir do gráfico, vamos chamar assim. Tem mais coisa aí, professor. Pode falar. Por exemplo, bem que você falou, x é maior que menos 1. Já primeiro que o x ele não poderia ser menor que 1. Porque se ele fosse menor que 1, ia dar um valor negativo dentro da raiz quadrada. Aí, então, se poderia colocar 1 menor que x... mas o resultado tinha que ser maior que zero de qualquer forma. Mas tirando aquele 1 ali, eu saberia que o x não poderia ser menor que 1. Se for só raiz quadrada de x mais 1. Menor que 1 ele pode ser meio, por exemplo. 1 mais meio dá 1,5, raiz quadrada de 1,5, não vai dar problema com positivo. Não, porque é um número positivo e não é zero. Estou confundindo as coisas. Eu acho que se fosse só raiz de x embaixo, aí também é outra coisa. Se fosse um x... porque aqui eu dei exemplo de x menos 1 e aqui mais 1. Eu mudei propositalmente para não ficar igual, né? Para poder abarcar um caso diferente. Mas não pode ser... não pode ser menor que menos 1. Se for, nem menos 1, porque se for menos 1 dá zero, e se for menor, dá negativo. Então, para dar negativo, x mais 1 é que tem que ser menor que zero. E que seria x menor que menos 1. Por exemplo, se x mais 1 for menor que zero, x é menor que menos 1. Eu acho que o que você está querendo dizer é isso aqui. Ele não pode ser menor que menos 1, o que já está contemplado aqui. Tá? Quando você fala que ele é maior... Porque, quer ver, vamos fazer a reta aqui. Real. X, 0, 1, menos 1. Então, ele vai ser, a bolinha cheia, aberta, porque não inclui. Esse se pedisse para fazer o gráfico do domínio, seria esse aqui.
Esse aqui eu vou apagar porque é só um rascunho. Tô vendo aqui onde foi que eu tinha errado. Vamos dizer que seja só raiz quadrada de x mais 1. Aí, então, nesse caso, o x ele não poderia ser menor do que menos 1, porque senão a gente teria por exemplo, fosse menos 2 mais 1, ia dar menos 1. Ele tem raiz quadrada de negativo, que não pertence aos reais. Então, eu poderia colocar os números pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. Se fosse só raiz quadrada de x mais 1. Isso, eu estou fazendo aqui, ó. Isso, aí o domínio é x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Então, aí é bom dar esse exemplo, porque aqui a raiz quadrada está só no numerador, o denominador é 1, né, dessa função. Então, você põe maior ou igual. Então, note que aqui, ó, ficou maior ou igual, ficou maior ou igual. Aqui ficou só maior. Se fosse um exemplo, o f de x igual 1 sobre raiz de x, acontece duas coisas aqui, né? O x tem que ser, vou fazer de um jeito diferente, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque está na raiz, e diferente de zero, porque é denominador. Quando você junta essas duas coisas, o que não pode é colocar só um maior ou igual a zero. Se você puser maior ou igual a zero, como é um ele tem que ser diferente de zero, então juntando isso, você só junta como sendo maior que zero. A interseção, né, desses dois intervalos dá x maior que zero. Então, aqui dá que o domínio é x reais, tal que x maior que zero. Olha, o restante, qualquer outra função que aparecer, vai ser uma combinação, função polinomial, assim, quer dizer, sem envolver funções especiais, né? Vai ser uma combinação disso aqui, sabe? Pode ser que a expressão seja mais complicada, mas assim, não foge desses casos, que é não poder zerar embaixo e a raiz ser positiva. Uma coisa que eu queria comentar, que eu só escrevi, é que assim, se você tiver o gráfico, então o domínio vai ser a sombra do gráfico no eixo X. Você faz aquela sombra, porque tem um exercício assim, se eu não me engano, que aí você faz a sombra do gráfico e vê qual é o domínio. Mas voltando, que se quiserem perguntar, fica à vontade que eu retorno aqui, tá? Aqui, então, o domínio são todos os reais. E a imagem de X são todos os outputs. Então, assim, ó, a imagem de F, aí a palavra-chave é isso aqui, ó, todos os possíveis outputs de F. Então, aí você, aqui como é que ele analisa? O seguinte, x quadrado é sempre maior ou igual a zero. Ó. No C ainda, ó. O x quadrado é sempre maior ou igual a zero, porque são números reais. Nunca o quadrado, um real vezes um real vai dar negativo. E aí, por que nós estamos analisando o x quadrado? Porque no f de x, você tem x quadrado mais 4. Deixa eu colocar em outra ordem, que é melhor. Ó, porque aí vamos fazer assim, vamos somar 4 dos dois lados. Somar 4 dos dois lados, vai ficar... Quer dizer, não é dos dois lados, né? Só somar 4 em x quadrado. Por exemplo, então fica x quadrado mais 4. Como x quadrado é, por exemplo, como esse x quadrado é maior que zero, e como mais 4 também é maior ou igual a zero, eu sei que ele não é igual a zero, mas você pode escrever maior ou igual a zero. Então, você tem que x quadrado mais 4 é maior ou igual a zero. Quer dizer, no caso, ele vai ser só maior. Vamos pôr só maior aqui.
ficar maior ou igual a 4. Na verdade, vamos fazer do jeito dele, né? Que eu dei uma confundida aqui em vocês e em mim mesmo. Que o x ele for 0, o resultado vai ser 4. Então, o menor valor possível vai ser 4 no conjunto imagem. Aqui ele faz assim, ó, quer ver? Você somou 4, né? Você viu que é o que eu ia fazer originalmente, mas... Então fica assim, ó. Peraí que eu já comento o que o Marcos falou. X² mais 4 é maior ou igual a 4, né? Então, assim, para qualquer valor de x, como é que a gente explica isso? O que você estava falando, Marcos? Quer dar uma complementada aí? Porque você me ajuda. É porque aí, nesse caso, o x ele vai ser maior ou igual a 0. Então, assumindo o menor valor possível para x, que seja de 0, 0 Uhum. mais 4 é 4. Então, o menor valor para f de x é 4. Ou seja, Certo. no ponto em que x é 4, o y é 0. Aí, dali do 4 para frente, começa o conjunto imagem dessa É, função. isso, perfeito. Então, você pode raciocinar assim como o Marcos falou, tá? Se você estiver enxergando. Mas se você quiser ver no papel escrito, então, para uma outra forma para auxiliar, então eu recomendo assim, ó, soma parte do... Mas de onde surgiu esse x² maior igual a 0? Surgiu da teoria. Isso não está escrito em lugar nenhum aqui, né? É porque é assim que resolve exercício de matemática. Você usa a sua... Você tem que ter um arcabouço teórico para puxar o que você quer usar aqui. Então, aqui foi... você lembra dos números reais, que x²... É porque, assim, você sabe que você está calculando... Tendo que calcular domínio e imagem. Então, você lembrou que os reais tem o quadrado sempre maior ou igual a 0. Então, você parte daí. É a parte teórica. A partir daí, aí você tem uma intuição, aí já não é mais a parte teórica, é a parte de manuseio, porque são duas habilidades diferentes, entendeu? Uma é você puxar da parte teórica, que foi esse primeiro passo. A outra é você ter aquela intuição de saber manipular. Então, assim, por que você vai somar 4? Somou 4 para poder ficar com fx. Porque se você somar 4 dos dois lados, um dos lados vira fx. Então, e o outro lado você repete, maior ou igual a 4. Porque é isso que é a imagem. Não é assim. A resposta não está ainda formalizada. Quando você coloca fx maior ou igual a 4, tudo bem, você está querendo dizer o intervalo da imagem. Mas para formalizar, então você faz assim, ó. Você escreve que a imagem é o quê? A imagem é um conjunto, ó. Domínio é um conjunto, imagem também é um conjunto, só que dos y. O domínio é o x, imagem é o y. Então vai ser o conjunto de todos os y pertencentes aos reais. Aqui você vê que ele nem coloca, porque já está implícito que nós estamos trabalhando com números reais. Eu estou colocando, não tem problema, é melhor colocar mais do que a menos. Mas é que como não está errado o livro não colocar, tá certo, porque já está implícito que são os reais. Mas para ficar mais formal, só que aí você tem que pôr o tal quê? Y maior ou igual a 4. Nessa informação não pode estar faltando nada, entendeu? Essa aqui tem uma margem, agora aqui você não pode pôr maior que 4, que aí já está errado, está incompleto, né? Digamos assim. Ou maior ou igual a menos 4, aí está errado. Porque uma coisa está errada, outra coisa está incompleto. Se você coloca maior ou igual a menos 4, sei lá, porque errou, porque confundiu nas contas, estaria errado. Se você coloca só maior que 4, está incompleto, porque está parcialmente completo. Então, são duas categorias, né? E aí, para colocar isso na forma de intervalo, vai ser, por exemplo, na reta real, só que tudo bem, eu vou desenhar. Não, eu vou desenhar lá na vertical para. Professor, Oi, tem como explicar novamente só porque é maior ou igual a 4? explico sim. Deixa eu só pôr de outra cor aqui. Ó, vamos supor que aqui é o 4, tá? Porque não importa, assim, não precisa estar
Então, esse aqui seria o gráfico. O intervalo é 4 até mais infinito. O infinito é sempre aberto e o 4 aqui está fechado. Então, aí que a Ana Cristina perguntou o porquê do igual. O porquê do igual, ó, o igual, ele está aparecendo desde aqui, ó. Então, ele apareceu aqui. Então, você fala, por que pode ser igual? Ele apareceu dessa parte que é da teoria, vamos chamar assim. Mas deixa eu falar de outro jeito, mais próximo do que o Marcos explicou. Porque se você pegar o menor valor de x possível, o menor valor em módulo, né? Que seria x igual a zero. E aí você calcular o f de zero, vai dar 4. Né? Vai dar 0 ao quadrado mais 4, que é igual a 4. Então, o 4 está incluído. Um jeito de pensar é esse, que qual que é o menor valor absoluto do x? É 0. E o zero, o f de 0 dá 4. Então, o 4 tem que estar incluído. Então, você pode pensar dessas duas formas. Ficou mais claro, será? Ou se você não tiver entendido, pode dizer. Não entendi sim, obrigada. Ah, certo. De nada. Aqui finaliza a parte C. Quem quiser perguntar mais, fica à vontade. Escreve ou liga o áudio. Eu queria só entender Uhum. esse uso de menor valor em módulo. Não, é porque essa parte é sutil. Não, mas na verdade isso é o que você falou, eu só estou falando de outro jeito, né? Porque é o seguinte, ó. É porque se você pegar. Vou pegar aqui mais espaço. É porque assim, ó, vamos pegar o x. Tem o x zero, e para cá é o x positivo, e para cá é o x negativo, né? Se você quiser pôr em símbolos é menos, e aqui é mais. Você fala, qual que é o menor valor de x? Sei lá, menos infinito. Então, e nem existe, não existe o menor valor de x, porque sem ser em módulo. O menor valor de x, porque por causa dos números inteiros. Porque sempre você vai ter um número menor. Você fala, menos 1000, mas tem o menos 10.000 é menor que menos 1000. Porque quanto mais à esquerda, menor ele é. Porque a gente pode confundir, mas, por exemplo, menos 10 é menor que menos 1. Que não é intuitivo, né? Um número negativo. Não, mas 10 é maior que 1. 10 é maior que 1, mas menos 10 é menor que 1. É menor que menos 1. Então, por isso que porque você falou, pega o menor número, então eu fui explicar desse jeito, pegar o menor número, mas aí eu lembrei que você tem que pegar o menor em modas. Então, só fui dar uma complementada no que você explicou. Porque é o seguinte, uma coisa, pode. Agora, nós estamos aprendendo a raciocinar em duas dimensões. Antes a gente raciocinava só em uma dimensão. Agora a gente está raciocinando em duas. Então você tem que pensar, é igual dirigir. Quando você dirige carro ou moto, pilota moto, né? Fala carro, eu só sei dirigir carro mesmo. Você tem que pensar em muitas coisas. Você tem que pensar na embreagem, no acelerador, no espelho, marcha. E aqui também. Então, uma coisa é o x. Mas, veja bem, esse x quadrado maior que zero, deixa eu escrever de um outro jeito. Ó, é uma propriedade, eu falei teoria no sentido assim, é uma propriedade dos números reais. É isso que eu estou chamando de teoria. Isso é uma coisa, mas o domínio pode ser negativo. Você pode ter o x negativo. O ponto é que ele é simétrico. Como você está quadrando, se você fizer com menos 1 ou com mais 1, vai dar o mesmo resultado 5 para o f de x. Por causa que eles são simétricos. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Somado com 4 dá 5. Então, ficou claro, Marcos? Acho que sim. Tá. Porque ele vai ser um valor em módulo devido o expoente par. Você vai dar um estado par, como se ele estivesse dentro de módulo. Por exemplo,
x ao quadrado, vou chamar um 3. 3 ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado. Como se ele estivesse dentro de módulos. Não, assim, esse exemplo... É que isso aqui tudo é rascunho, tá? Eu vou mudando de cor só porque muda o assunto, né? Do rascunho. Então muda a cor. Mas, por exemplo, o fato do f de menos 1 ser igual ao f de 1 para essa função aqui, tá? Deixa eu só enfatizar para não achar que... Não, já está no contexto aqui, né? Então, não tem a ver com módulo. Isso, que aqui no caso vai ser 5. Isso não tem a ver com módulo. Não, o que tem a ver com módulo é só você pegar o menor valor da imagem. O menor valor que a imagem assume. Porque o maior é infinito, não tem. Então, qual que é o menor? É só para enxergar. Então, ó, esse é o menor valor da imagem. Eu falei que a gente precisa pensar em duas dimensões por isso, porque agora você está pensando, imagem tem a ver com eixo Y, domínio tem a ver com eixo X. Então, vamos pôr aqui, ó, domínio, eixo X, imagem, eixo Y. Aí você pinta de amarelo, de rosa, qualquer cor, coloca na geladeira, no teto do quarto. Domínio tem a ver com X, imagem. Assim, o compacto aqui, ó, compacto é mais fácil memorizar, entendeu? DX, IME. Você pode pensar assim. DX, é um doutor com X aqui, sei lá. Aí você inventa o que você precisar fazer. E o IME, tá? DX, IME. D tem a ver com X, imagem com Y. Precisa sim desses, na minha opinião, tá? Tem gente que vai, assim, pode falar mal, mas assim eu não estou aprendendo. Não, porque uma coisa é aprender, outra coisa é memorizar. Para aprender, você precisa de raciocínio, que é o processador que nós temos no nosso cérebro, nosso computador quântico. O aprendizado requer memória, entendeu? O que é errado, questão de decorar, é memorizar sem saber, mas sabendo o que você está fazendo, você precisa memorizar. E para memorizar, usa essas regrinhas. Legal o que a Ramira falou, é derivado de X. Pode pensar isso também, derivado de X. Você ia falar, Marcos? Não, vamos só burlar um pouquinho as regras da língua portuguesa e chamar de Dr. X e enfermeira Y. A criatividade é ilimitada, né? Dr. X. Pode ser, enfermeira Y. Daí a gente pode viajar aqui, cromossomo XX. Na verdade, você tem que ser doutora X e enfermeiro Y, porque o Y, quem tem são os homens. Entendeu? Aí você já pode... Aliás, eu tenho meu trabalho do mestrado, foi desvendar por que o cromossomo Y é degenerado, tá? Então, quem tem aí o cromossomo Y em um dos pares do núcleo de todas as nossas células, quem tiver o Y, saiba que o Y é degenerado. Ele é menor que o X, 1/3 parece, tem muito menos genes, tem muitos genes que não servem para nada, mas isso é só... O pessoal extrapola e já fala mal, quem quiser falar mal, mulher que quiser falar mal de homem, tem um argumento aí, né? Mas assim, o Y é só um dos 23 pares que nós temos no núcleo das células, tá? Então não é assim, ele não é tão ruim assim, é só um dos pares. Mas, aí aqui ele está pedindo, então, esse diagrama de máquina, assim, a gente trabalha para auxiliar na compreensão, mas não é que ele seja, na minha opinião, extremamente importante, quer dizer, no dia a dia do cálculo, que é a próxima disciplina que vocês vão fazer, vocês não vão ficar fazendo esse diagrama de máquina, entendeu? É só para você entender e ganhar familiaridade. O que vocês vão usar muito é isso que eu apresentei aqui de domínio, em algum lugar aqui no final,
imagem, as funções propriamente ditas para ver os valores que eles são proibidos, né? No caso, vai alterar o domínio, e derivar, integrar, calcular limite, né? Enfim, uns instrumentos novos. Vocês vão receber novos instrumentos. O limite, calcular limite de funções, porque aqui a gente está calculando valores de funções. Vocês vão aprender a calcular limite de funções, que é uma outra coisa. Para funções simples, o limite se torna uma substituição direta. Então, esse quando tem que fazer esse exercício, é o mais fácil. Agora, o outro, você tem que manipular e você cancela 0 com 0 antes de calcular o limite. Aí você pode fazer, porque é um jeito engenhoso que os matemáticos descobriram como fazer para você burlar certas coisas proibidas. É proibido dividir por 0 nos reais? Então, você põe um negócio chamado limite, aí você manipula, divide por 0, faz o que quiser lá. Não, mas na hora de tirar o limite, aí o que resultar não pode ter essas coisas proibidas. Então, às vezes, tem que manipular antes de fazer a substituição direta. E depois tem um jeitozinho de burlar tudo isso, mas aí você não fala que eu falei, mas é a regra de L'Hopital, tá? A regra de L'Hopital, você burla toda a dificuldade que tem de fazer limite, porque você vai aplicar L'Hopital. Mas, normalmente, o professor de cálculo, ele já fala assim, não pode aplicar L'Hopital, tá? L'Hopital se escreve assim, ó. Vou deixar registrado aqui o meu spoiler. Certo, aí então, deixa eu ver terminar de falar o diagrama, daí eu já vejo o chat. Sim, aí aqui esse diagrama é só para lembrar que você pensa numa função, né, como se fosse uma máquina, que você coloca um input e ele te dá um output. Então, se o input para essa função nessa função, colocando o input x, te dá como output x² mais 4. O input sempre vai ser uma variável, seja x, seja y, u, m, a letra que o enunciado chamar. A função, normalmente é f de função, mas você precisa às vezes trabalhar com duas funções, você chama ou 3, f, g, h, então também muda a letra, mas vai estar claro o que é função e o que é variável. Então aqui, para esse exemplo prático, colocou 3, resultou 13, porque foi um cálculo feito nos outros itens, né? Então é só pegar o cálculo feito no item anterior e colocar. Se for menos 2, o resultado é 8. Então é isso que ele faz. É uma maquininha que você depois colocou 3, ela te devolve 13 no painel, impresso, como quiser. Você colocou o menos 2, ele te devolve 8. E é assim que funciona esta função aqui. Então, aqui tem uma pergunta, se toda função com imagem real, as funções reais, elas têm imagem nos números reais, né? É um conjunto real. Se ela é sobrejetora. Não, a gente vai... Esse conceito, a gente não trabalhou aqui, né? Sobre injetora, sobrejetora. Eu posso depois mencionar o pessoal mais interessado. Deixa eu finalizar esse exemplo 2. Eu acho que isso aqui é tranquilo, ó. A função dada f é essa aqui, um polinômio de segundo grau, 3x² mais x menos y. Aí ele pede para calcular, então, o f de menos 2, 0, 4 e meio. Então, aqui é só um exercício, ó, onde está... Então, você põe no parênteses, você põe o número que você está calculando. E aonde tem o x, então fica assim, 3x² é 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais menos 2, por causa desse x aqui, e menos 5. Então, deixa eu escrever aqui em cima. Ó, a função é f de x. Então, aonde está o x, você coloca o número. Que ela é igual a 3 vezes x² mais x. Eu estou escrevendo esse passado, que é para ficar próximo aqui, ó. Então, aqui o x
depois com 2. Então, esse quadrado, ele repetiu aqui, ó. Eu sei que fica meio sobrecarregado aqui, rabiscar, mas é só no primeiro exemplo, para quem não estiver enxergando, que é só pegar o número e substituir na variável. Então, esse menos... por que está menos 5 aqui? Porque já vem da função menos 5, né? Por que está mais menos 2? Mais menos 2 não é menos 2? Sim, mais menos 2 é menos 2, que na hora que você fizer essa conta, eu vou fazer essa conta aqui, ó, que vai dar 3 vezes 4, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 2 menos 5. Então, dá 12 menos 7, porque aqui dá 12 e aqui dá menos 7, que dá 5. Quem tiver dificuldade em subtrair e somar números negativos, vê no YouTube algumas videoaulas para relembrar. Depois o zero, você fica aqui 0, sobra só menos 5. Depois o 4 e o meio, né? Então, por exemplo, essa continha do meio fica 3 vezes meio ao quadrado dá 1/4, mais o x, que é meio, né? Porque assim, ó, então, esse aqui é o valor de x. X é igual a meio. Então, aqui só viria o x, que é meio, menos 5. Aí é só fazer a conta, fica... Eu estou reescrevendo aqui, 3/4 mais 1/2 menos 5. Quem preferir fazer primeiro essa fração e depois o número, pode fazer. Ou quem preferir, já tira o MMC, que no caso aqui é 4, divide pelo de baixo, 4 dividido por 4, 1, multiplicado pelo de cima dá 3, mais 4 por 2, 2, vezes 1, 2, menos 4 por 1, 4, vezes 5, 20. Então, aqui dá 6 menos 20 sobre 4. Vai dar menos... Acho que eu fiz alguma coisa errada. 4 dividido... Aqui, né? 5. Professor, Oi. 3 mais 2 não é 5, não? É. Ah, É 5. Obrigado. tá. Aí dá menos 15 sobre 4. Então é isso. Deixa eu ver se vocês tiverem alguma pergunta.